Olá, minha gente! Estamos aqui com a aula 56. Quem reparou que semana passada não entrou aula nenhuma? Eu precisei arrumar minha agenda, gente. Deixa eu só lembrar, quem quiser pular essa introdução, é só vir aqui embaixo da tela, nos capítulos, acessar o próximo capítulo, tá? E caso não esteja aparecendo os capítulos, mas eu acho que agora tá aparecendo toda vez. É só você ir no descritivo, lá embaixo, no final de tudo, tem a minutagem, e aí você pode clicar lá, pular a introdução e ir direto para a aula, ok? Mas você que não pulou, então, eu precisei dar uma arrumada na minha agenda, na verdade. Eu tive que deixar minha agenda mais aberta, mais espaçada, porque eu estava me sobrecarregando. A gente não pode esquecer que eu faço tudo sozinha, aqui no outro canal, no Instagram, no podcast. A única ajuda que eu tenho é um editor de vídeos que edita 2 vídeos do canal no mês, 2 dos vídeos de domingo. O resto, gente, sou eu fazendo tudo sozinha. De uns meses pra cá, eu tenho que administrar a flutuação hormonal do climatério, né? O que na prática é ter umas insônias de vez em quando e lidar emocionalmente com isso, já que o meu TEPT é justamente por conta de tudo que eu passei com a insônia braba que eu tive nesses 9 anos, né, até um ano atrás, e umas fadigas do nada, porque a fadiga crônica do burnout ainda não estava zerada quando o climatério começou, né? Meu intestino ainda não estava 100% também. Então eu fiz uma alteração na dieta para colaborar com o intestino, para ele conseguir acabar de se curar apesar do climatério. Eu reforcei as minhas práticas diárias de saúde mental e eu também dei uma repensada na minha agenda. Eu comecei a fazer uns vídeos extras lá no outro canal, no Burnoutados SA. Eu comecei a fazer um quadro novo no podcast, né? Então começou a minha agenda a ficar muito inflexível. Eu preciso ter flexibilidade na agenda para acomodar esses dias mais complicados em que eu durmo pouco, em que eu tenho fadiga, enfim, né? Sem forçar a barra do meu corpo, sem fazer as coisas aqui do conteúdo que eu produzo por obrigação, no sofrimento, que aí não dá, né? Então, o que interessa aqui para nós nós vamos ter aulas a cada 2 semanas, como sempre, como sempre não, mas como vinha sendo já há mais de um ano, né? Mas talvez demore 3 semanas entre uma aula e outra de vez em quando, como acabou de acontecer, tá? Depende do que vai ter para fazer nessa mesma semana da aula. Eu me comprometo aqui com vocês a não passar de 3 semanas entre uma aula e outra, tá? E me comprometo também a me esforçar para ser quinzenal, como vinha sendo. Eu não vou prometer que vai ser quinzenal toda vez, tá? O que eu vou prometer é que não vai passar de 3 semanas. Gente, aula é complexo de fazer, eu preciso de um dia dedicado a isso, a escrever, às vezes 2. Na aula da autoestima, pela primeira vez, foram 3 dias, né? Mais um dia para gravar, para editar, para subir, no meio de todo o resto, tá? Então é isso. Vamos aos lembretes. Primeiro, caso você seja novo aqui e não tenha pulado, meu nome é Roberta Caruzzi. Nós temos 2 canais. O outro canal se chama Burnoutados SA, um canal de vídeos. E esse é o canal de aulas, onde a gente aprofunda os assuntos que nós começamos lá. E todos os links que você precisar vão estar aqui embaixo no descritivo. Seja muito bem-vindo. Segundo o Pequeno Manual do Burnout, que é o meu segundo livro, já está à venda. Eu prometi que estaria logo nas grandes livrarias, né? Só que deu o quê? Merda. E aí me pediram mais 10 dias. Então semana que vem eu já vou poder anunciar direitinho nas livrarias onde você poderá encontrar o livro físico, tá? Vai ser na Amazon, na Americanas.com, no Mercado Livre, na estante virtual, no Submarino. E o e-book continua na Amazon e por enquanto só na Amazon, tá? O link tá aqui embaixo para você poder comprar. Pode comprar nesse link porque chega direitinho, bonitinho, rapidinho, tá? As outras livrarias é mais para ter comodidade de lugares para você optar, caso você já esteja acostumado, já tenha vantagens em algum deles, etc. Mas esse link tá funcionando, tá?
Terceiro, o quadro novo do podcast se chama Não É Só Com Você. Eu tô contando lá a minha história. Domingo eu postei o primeiro episódio. A minha história vai ser contada em 6 episódios imensos, que é muito assunto. Vocês sabem que eu me empolgo. Faz anos que eu não conto o que aconteceu comigo. A última vez tinha sido no primeiro livro, que é de 2018. E eu peço que você ouça lá. Avalie, por favor, o podcast. É importante, gente. Esses canais que eu tenho são muito pequenos, então qualquer avaliação, qualquer like faz diferença para que o conteúdo seja mostrado para pessoas que nunca ouviram falar de mim e que precisam ouvir o que a gente conversa aqui. Me manda seu depoimento. Esse quadro, depois que eu terminar de contar a minha história em 6 episódios, eu vou contar a história, o relato, o depoimento de outros burnoutados. Tá? Vou ler, vou comentar, vou trocar todos os nomes que possam te identificar, não se preocupe, para que os burnoutados que ainda estão passando pelo que eu e você já passamos, possam tirar esse peso que a gente tem nas costas, né? O peso de achar que é só com a gente, que a gente tá ficando louco, que a gente não vai conseguir, que a gente é fraco, que todo mundo tá tirando de letra menos a gente. Então é importante. O link para o podcast e o link para você me mandar o seu depoimento também estão aqui embaixo, tá bom? Chega! Vamos! Bora! Então vamos lá. Gente, eu tava ouvindo outro dia a um podcast sobre a segunda biografia da Rita Lee, né? O livro se chama Uma Outra Biografia. É um podcast com 6 episódios, trazendo um convidado em cada episódio, com a Astrid Fontinelli comandando ali a festa. É muito bonito. Se você é fã da Rita Lee como eu, você não pode perder. E ouvindo esse podcast, aconteceu uma sincronicidade muito legal. Porque, gente, eu tava há muitas semanas, sério mesmo, tentando achar um trecho específico do livro. Que eu já tinha lido, já tinha doado o meu livro. E eu sei que eu ouvi alguém comentando em algum vídeo, mas e para achar, para saber que vídeo foi que eu vi que comentavam sobre isso? Eu não achava de jeito nenhum. Olha que eu sou boa de achar as coisas, hein? Bom, enfim, me conformei e tô lá ouvindo meu podcast, já desencanada, quando leram exatamente o trecho que eu tava procurando. E eu transcrevi ele para ler aqui para vocês, porque ele vai ser o ponto de partida da aula de hoje, tá? Uma aula que parte da maior lição que a Rita Lee deixou pra gente, que é a necessidade da gente ser quem a gente é de verdade, sem medo do julgamento dos outros. Ou seja, exatamente o oposto do que nós burnoutados sempre fizemos e vimos fazendo nos últimos anos, né? Se não, e provavelmente a vida inteira também, até aqui. O trecho do livro é esse daqui. Abre aspas. É importante a gente cantar o que deseja sem intromissão. Quando eu estava começando a trabalhar com música, depois de um disco meu ter sido negado pela gravadora, foi organizada uma reunião com os bambambãs especialistas em sugerir quais atitudes os artistas deveriam seguir para terem sucesso. Cheguei à mesa redonda e só vi homens de terno me olhando como se eu fosse uma mulher objeto, algo a ser trabalhado para atender às opiniões deles de como deveria me comportar como artista. Papo vai, papo vem, e eu lá, quietinha, só ouvindo. Os caras começaram a me dizer como eu deveria me vestir, tipo mini saia e casaquinho cor-de-rosa, fazendo a cocotinha, fofinha, comportadinha, cantando músicas de outros compositores, falando de amor pueril e bobinho. Me levantei da mesa, mandei todos tomarem no cu e fui pro banheiro da gravadora queimar um baseado. Não é preciso dizer que meu contrato foi cancelado pelos eguinhos masculinos e fiquei desempregada. Mas o lado bom daquela reunião foi aprender o que não fazer. Por que mesmo dizem que para ser forte precisa ter culhão? Culhões são tão frágeis, tão vulneráveis. Ou seja, ainda meteu um feminismo básico. Ai, amo! Quando eu era criança, eu amava a Rita Lee. Eu lembro do dia que meu pai me levou num show dela no AMB. Eu tinha todos os discos a partir do Babilônia, porque para mim, naquela época,
Babilônia era o primeiro disco da Rita Lee. Afinal de contas, quando eu tinha, sei lá, uns 6 anos, a minha tia me deu esse disco de presente. Eu fui apresentada a Rita Lee ali. Então, pra mim, não existia nada antes daquilo, por muitos anos. E assim, eu sabia todas as músicas e de todos os discos decor. Eu brincava de fingir que eu era ela, cantando na sala, fazendo de microfone, o que parecesse pra mim ter a mesma pegada. Por que eu adorava tanto? Porque era diferente, porque era divertido, porque era barulhento, porque era transgressor. Mas aí tem o seguinte, teve muitos outros artistas e personagens que na minha infância eu achava divertido, engraçado, diferente, que eu cantava junto, que eu sabia a letra de cor. Porque todos eles ficaram lá atrás, junto com as minhas memórias de infância, e a Rita Lee eu trouxe comigo até hoje. Primeiro, porque a Rita Lee tinha muitas camadas, né? E conforme a minha consciência, o meu entendimento, o meu crescimento foi acontecendo, eu pude ir descobrindo novas coisas, novas músicas, novas entrevistas, novos ângulos, novos pontos de vista. E sempre casando com uma forma essencial da minha pessoa, que é o bom humor, que é a transgressão. Mas a transgressão infantil, da brincadeira. Sabe? A transgressão de tocar a campainha e sair correndo, não a transgressão de roubar coisa em loja, entendeu? Eu tava pensando outro dia, eu sempre fui uma pessoa tão alegre, tão engraçada, e na minha vida adulta eu tinha me convertido numa pessoa triste, frustrada, amarga, ansiosa, ressentida, depressiva, tudo por conta do estresse que me tomou, né? Por eu não ter conseguido me manter alinhada com quem eu sou de verdade. E eu vou repetir uma frase que eu sempre falo aqui, mas sempre tem gente nova nas aulas, que é: a gente burnouta quando a gente está tentando ser quem a gente não é. E a gente sai do burnout quando a gente está pronto para ser quem a gente nasceu para ser. Ou seja, a gente nasce com uma essência, um desejo de alma, uma missão, um plano reencarnatório para quem acredita. E aí a gente vai sendo moldado para se encaixar em um padrão. Eu fiz um vídeo extra lá no Burnoutados S.A., que acho que não foi ao ar ainda, deve entrar em breve, sobre um curta de animação chamado Alike. Se você não estiver inscrito no outro canal, já se inscreve, porque esse vídeo, para mim, pelo menos, está imperdível. Que é justamente sobre isso, sobre como a gente vai sendo moldado, como a gente vai tentando se encaixar cada vez mais, como a gente, para isso, vai deixando de ser quem a gente é. Né, quem a gente nasceu para ser, para a gente se transformar em quem esperam que a gente seja. E aí, quando a gente consegue se encaixar, quando a gente vira quem a gente deve ser, né, quem esperam que a gente seja, quem a gente tem que ser para não ser julgado, a gente tá como? Estressado, deprimido, ansioso, triste, porque não tem nada mais estressante e que adoeça mais a gente, que deixa a gente mais ansioso do que não ser quem a gente é, do que não viver a vida que a gente deveria estar vivendo. Ser quem a gente é significa ser autêntico, significa ser fiel à nossa essência. Tá? Então, voltando lá no trecho do livro da Rita Lee. A Rita se tornou conhecida do grande público lá para os anos 60, quando ela integrava os Mutantes, né? Eles eram jovens, eles eram esquisitos, eles eram polêmicos, eles eram talentosos, eles arrebentaram a boca do balão, eles cantaram com os maiores nomes da música na época, eles participaram dos maiores programas que tinha de TV, eles venderam discos, fizeram shows. A Rita Lee, no auge, assim, fantasiada de noiva grávida, para confrontar a tradicional família brasileira, né? Sambando na cara dos conservadores hipócritas que se dizem do bem enquanto traem a esposa com uma moça, né? Que em meio à família ele chamaria de vagabunda, mas entre os amigos ele chama de gostosa. Só que tem toda uma história de bastidores que não vem ao caso aqui, apesar de ser deliciosa. Leiam a primeira autobiografia dela, da capinha laranja, e que terminou com a Rita Lee sendo expulsa do grupo pelos outros 2 integrantes, que eram irmãos, e um deles, inclusive, casado com a Rita na época. E ela ficou absolutamente arrasada. Mas Rita Lee, né, amores? No segundo livro a gente vê
a força dela ainda lá. Essa segunda autobiografia, a primeira contando a vida, a segunda contando a vida dela enfrentando o câncer, que no final das contas foi que levou ela, né? E ela foi fazer o dela. E foi aí que esse pessoal da gravadora fez essa reunião para discutir qual seria a imagem da nova contratada. Então, a Rita Lee, gente, sempre foi bonita, mas nessa época ela era um absurdo de linda. Então, você tinha um bando de homem que com toda certeza ficaria ofendidíssimo vendo ela vestida de noiva grávida, tentando transformá-la no que eles entendiam ser o ideal. E imagina que você, nos anos 60, acabou de tomar um pé na bunda não apenas do grupo em que você fez muito sucesso, mas do seu ex-marido, que ainda jogou na sua cara que você não estava à altura do alto nível musical deles, que você não servia mais para fazer parte daquele grupo, que você atrasaria a trajetória deles pela sua falta de expertise musical. Tá? Vamos lembrar aqui que na nossa cultura, e não pense que nos anos 60 era diferente, a gente aprende que a vida é uma grande competição. Né? Eu vou entrar nisso mais pra frente, mas por agora, não esquece que o que vale na vida, socialmente falando, ou seja, pra gente evitar ser julgado, pra evitar deboche, rejeição e culpa, o que vale na vida é vencer. E aí, ela tava numa sala com os bambambãs da indústria musical do país. Lembrando também que nessa época só existiam as gravadoras, não tinha independência, não tinha streaming, elas monopolizavam todas as decisões. Se você se queimasse, você estava fora do jogo. E ela, com o pé na bunda ainda ardendo, recém-contratada por uma gravadora, que não estava ainda muito entendendo o que ela fazia ali, talvez colocando em dúvida também o talento dela sem os outros dois junto, com a faca e o queijo na mão para mostrar para todo mundo, incluindo o ex-marido, que ela poderia ser um sucesso, sim. Não parece mais fácil para você ouvir o que aqueles caras estão te falando e fazer o que eles estão recomendando? Você tá fodida. No começo de uma carreira que pode ir pro ralo em 10 minutos se você falar não para esses caras. O que a Rita Lee fez? Ela entendeu que aquilo tudo era, no fundo, um pacto com o diabo que ela ia precisar fazer. Onde ela teria sucesso, mas para isso teria que entregar a alma para eles. E então ela se rebelou. Se rebelou contra aquilo porque dentro dela alguma coisa gritou: não faça um pacto com o tinhoso, você vai se arrepender. E ela não apenas disse não, como mandou todo mundo tomar no cu. Nos anos 60, uma mulher mandando uma sala cheia de homem tomar no cu nos anos 60. Uma mulher que poderia ter sua carreira de artista queimada e terminada ali mesmo, mandando um monte de homem que mandava no mercado inteiro que ela estava tentando entrar, tomar no cu nos anos 60. E a pequena Robertinha achando que tudo que Ritinha tinha para me ensinar era gritar e fazer palhaçada vestida de Miss Brasil 2000. Sabe de nada, inocente! O que aconteceu? Obviamente, até como ela mesma diz no trecho que eu li, ela foi demitida da tal gravadora, né? Foi chutada de lá. Só que aí ela foi para uma outra gravadora. E nessa outra gravadora, os caras tiveram a inteligência e a humildade de dar carta branca criativa para ela. E aí ela chamou os músicos que ela quis, que quem entende de música sempre fala que eram uns caras assim muito absurdamente bons. E ela compôs as músicas que ela queria cantar. E ela simplesmente fez o disco mais reverenciado do rock nacional até hoje. Um disco que não só alçou a Rita Lee de uma estrelinha emergente engraçadinha para um rockstar por toda uma vida, como mudou o cenário da música na época. E antes de continuar, só uma coisa. E os caras que deram o pé na bunda dela? Os caras dos Mutantes? Eles sumiram do mapa, né?
Um deles voltou a ser notícia quando pulou da janela do hospital psiquiátrico em que ele estava internado. E o outro aparece de vez em quando? Quando? Falando mal da Rita Lee. Por exemplo, quando ela lançou a primeira autobiografia, em que ela conta com detalhes como foi essa expulsão do grupo, lá foi ele, todo ofendidinho, fazer post falando mal dela, que ela era ingrata, que ela como artista era sofrível. Pois é, tá bom. E os caras lá da gravadora? Não sei, porque devem ter todos morrido chifrando a mulher e traumatizando os filhos, enquanto contavam vantagem fumando charuto e tomando uísque caro, né? Quem você gostaria de ser? O fracassado? O louco? O ressentido? O arrogante ignorante? Ou uma luz que impacta positivamente todo mundo que está à sua volta, aproveitando de maneira total a sua liberdade? Se você escolheu o último, sigamos. Se você escolheu qualquer outro, pode sair da aula, que você não entendeu o suficiente ainda do burnout para compreender o que está sendo falado aqui. Vamos nos aprofundar nisso? Vamos entender como essa passagem da vida e da carreira dela pode ensinar a gente a mudar a nossa vida para melhor depois de um burnout? Como o que a Rita sempre defendeu com unhas e dentes é o que nós precisamos entender, aceitar e realizar na nossa vida? Então vamos lá. Em primeiro lugar, por que é tão importante assim ser autêntico? Por que isso pode nos manter longe do estresse crônico, da doença, da ansiedade e da depressão? Bom, para isso, vamos imaginar aqui que você precisou mudar de emprego, ou de cidade, ou você foi expulso de casa, enfim, você foi acolhido por um grupo de pessoas dispostas a ser sua rede de apoio, seus amigos, mas que vocês estão se conhecendo agora, tá? Quando você chega nesse novo lugar, sei lá, você ama carne, sempre adorou churrasco, você é o rei da picanha, você come bacon toda manhã, e aí você descobre que você está em meio a pessoas veganas. O que vai acontecer com você? Bom, você não quer ser expulso de novo, né? Você não quer ser rejeitado por esse grupo de pessoas que te acolheu depois de você ter tido essa necessidade de sair de onde você estava, né? Você não quer ser rejeitado, você não quer sofrer deboche, dedo na cara, preconceito, etc. Certo? Então você decide guardar os seus espetos de churrasco embaixo da cama e fingir que essa persona fogo de chão não é sua. E aí você fica o tempo inteiro em alerta. Por quê? Porque você não pode correr o risco de se entregar, de, sabe, se distrair, fazer um comentário sobre tudo que você queria agora era uma costelinha, sobre como vegano é pentelho. Sei lá, você fica em alerta para não entregar suas verdadeiras opiniões, para não expressar suas verdadeiras vontades e desejos, ou seja, para não dar com a língua nos dentes e entregar o seu verdadeiro eu, porque se você fizer isso, você vai ser segregado, você vai ser rejeitado, na melhor das hipóteses, você vai ser duramente criticado, né, julgado e provavelmente cobrado para fazer uma mudança no que tem mais de você em você e que você não quer mudar. Ou seja, você fica o tempo inteiro em alerta, sem relaxar, tenso, preocupado, sentindo medo, ansiedade, desamparo. Lembram da aula do desamparo aprendido? Aquela sensação de você se sentir sozinho, sem ajuda, sem apoio, sem saída, o tempo inteiro. Isso é altamente adoecedor. Nós estamos falando aqui de estresse crônico. O problema, o negócio, é que a gente se acostuma com o estresse crônico. E aí vai passar um tempo, e do mesmo jeito que eu me adequei a um ambiente profissional que não tinha nada a ver com a minha personalidade, e você se adequou aí a um emprego ou a um relacionamento que te faziam mal, essa pessoa aí do exemplo, churrasqueiro versus vegano, vai também acabar se adaptando a um grupo vegano. E por um tempo ela vai achar, como nós, que tá tudo bem, que ela tá dando conta, que ela faz parte daquela turma, que tá valendo a pena,
né? Porque ela se sente agora acolhida naquele lugar, naquele ambiente. Ela vai começar a se convencer de que aquele é o rolê dela e que tudo bem ela tentar se encaixar ali, já que o preço a pagar é só você dar uma disfarçada, vale a pena, né? E tudo o que bater mal, tudo o que doer, tudo o que incomodar, ela vai achar que é culpa dela, né? Que talvez ela tenha que mudar um pouquinho, talvez ela tenha que se adequar melhor, talvez ela tenha que fazer alguma coisa diferente para se encaixar mais e poder não ficar tão tensa, sei lá. E aí um dia ela burnouta, como nós burnoutamos, sem nem entender por quê. Porque tava tudo tão bem, gente, tava tudo tão de boa. Sem entender o quanto abrir mão de ser quem você é de verdade te faz mal. O quanto aquele estresse, aquele desamparo, aquela tensão, aquela ansiedade de ser descoberto adoece. Sem lembrar de quantas vezes a gente pensou que aquelas pessoas, na verdade, no fundo, não gostam da gente. Elas gostam da pessoa que nós criamos para nos adequar àquele ambiente, não é da gente que elas gostam. Sem levar em conta o medo que a gente tinha de descobrirem quem a gente é de verdade e nos rejeitarem. Sem entender que no momento em que a gente escolheu fingir quem a gente não é, nós perdemos a conexão verdadeira com o mundo, com as pessoas da nossa convivência, né? Nos dando uma sensação de incapacidade de ter relações verdadeiras, uma sensação de não merecer relacionamentos sinceros, de não ser capaz de ter relacionamentos sinceros, um desamparo em saber que se todos descobrissem o que a gente pensa de verdade, a gente iria ficar sozinho, né? Você não consegue ser grato e confiar mais na vida, porque você foi tomado por uma ansiedade louca de ser descoberto e de ser rejeitado, de ser amado por quem você não é. É uma ansiedade louca de falar, meu Deus do céu, se descobrirem o que eu realmente penso, como eu realmente sou, essas pessoas não vão mais me amar e eu vou ser rejeitado de novo. E aí você vira uma pessoa doente, triste, amarga, ressentida, como eu era antes de colapsar, como você com certeza era no seu burnout, né? Antes de se dar conta de tudo o que a gente fala aqui. E talvez ainda seja, talvez você ainda seja assim, mas tudo bem, porque, gente, isso é uma programação de uma vida inteira. Não é fácil a gente quebrar essas crenças mesmo. Não se culpe se você ainda se vê nessa situação. Se a Rita Lee escolhesse seguir os conselhos dos caras, que me parece que seria a opção mais viável, um bicho, mais viável para todo mundo. Talvez nós fizéssemos isso no lugar dela. Se a Rita Lee escolhesse seguir os conselhos dos caras para não perder o contrato com uma gravadora essa que estava prometendo fazer dela a estrela que ela queria mostrar para os ex-amigos que ela podia ser, ela certamente teria tido uma carreira medíocre e esquecível. Talvez ela virasse uma Vanessa Camargo, que cada hora tá fazendo uma coisa diferente, num estilo diferente, porque ou ela não tem talento, ou ela não tem estrela, ou ela tá tentando encontrar um personagem que consiga agradar a todo mundo e valide sua carreira. Sei lá, talvez a Rita Lee tivesse se visto nessa situação, se ela tivesse aceitado o que os caras estavam falando, ao invés de ser quem ela foi, de colocar para o mundo o que tinha de real nela, de autêntico dentro dela, e pagar o preço. Porque tem isso, eu quero falar sobre isso agora. Eu falei lá atrás que a Rita Lee se rebelou, né? Se rebelou, mandou todo mundo tomar no cu, fez o disco que ela queria, que traduzia quem ela era,
toda a autenticidade dela, mas tem uma coisa que muita gente confunde e aí fica difícil de encontrar a nossa autenticidade, que é o seguinte: imagina que você mora com seus pais e eles são muito rígidos, tá? Eles querem sempre que você faça as coisas do jeito deles, e apesar de você saber que no fundo eles te amam, você sente que aquilo te faz mal, porque não deixa você se expressar. Então você começa a não saber mais do que você gosta, a não saber mais qual é o seu rolê, né? Você tá se vendo, tentando se encaixar nos rolê aí aleatório, você se identificou com essa aula aqui hoje, e aí você falou, vou me rebelar, isso acaba aqui. Aí você desliga aqui a aula, vai na sala e fala, papai, mamãe, vou morar sozinho. E aí você acha um apartamento para alugar, você se muda, mas você ainda tem um salário muito baixo, né? E você não quer abrir mão de tudo a que você tem acesso hoje, né? Você precisa de uma diarista. Você não vai trocar seu Psilium Premium por nada. O seu carro precisa ir para o estacionamento mensal coberto, porque o prédio não tem vaga. E aí você combina com seus pais deles te darem uma ajudinha nas suas contas, né? Pelo menos no começo. Minha pergunta é, você se rebelou? Porque pra mim, o que você fez foi birra, igual criança. Gente, uma vez, eu tinha 14, 15 anos. Eu estudava numa escola de riquinho. Eu sempre estudei em escola de riquinho. Mas eu não morava no bairro dos riquinhos. Então eu morava longe pra dedéu da escola. Todo dia eu entrava no carro da minha mãe. Ela estacionava o carro numa rua perto, a gente ia, né, até a escola, ela estacionava o carro numa rua que era pertinho da escola, eu entrava na escola, ela pegava um ônibus e ia trabalhar. Aí eu voltava na hora do almoço, quando acabava a aula, de ônibus para casa, e ela no final do dia descia do ônibus no ponto da escola, pegava o carro e ia para casa. Só que a minha mãe, ela acorda ligada no 220, ela é extremamente ansiosa e eu demoro 4 horas para entender que eu tô acordada. Então todo dia eu saía pelo menos 5 minutos atrasada, porque mais do que isso acho que ela me deixava em casa, então meio que esse era meu limite, então eu atrasava no máximo uns 5 minutos e eu tinha que aguentar o caminho inteiro, mesmo quando eu saía na hora. Caminho inteiro ela falando do trânsito, porque olha o trânsito, porque o trânsito, porque olha o trânsito, porque tá vendo o trânsito, porque você saiu atrasado e agora tá o trânsito, olha só que trânsito, meu Deus, tá um trânsito. E aí um dia eu falei, gente, me rebelo, isto acaba aqui. E avisei que eu ia de ônibus pra escola todo dia sozinha, sem ninguém falando no meu ouvido do trânsito, que o trânsito, porque o trânsito, por 1 hora. A minha mãe olhou pra mim e falou, tem dinheiro pra passagem? Melhor você sair mais cedo, tá? No dia seguinte, saí de casa acho que 5:30 da manhã para encarar o ponto lotado ali da Avenida Santo Amaro, né? Lotado, que é a hora que tá todo mundo indo trabalhar. Gente, mal dava para entrar no ônibus. Demorou 2 horas para eu chegar na escola. Tinha que trocar de ônibus no momento do caminho ali, do trajeto. Cheguei correndo na escola, quase que eu pego o portão fechado, exausta, um horror. A Alecrim Dourada, acostumada a ir de carro, né? Todo dia, voltando para casa no ônibus vazio, pegando a pedreira do ônibus na hora do rush de São Paulo. O Alecrim se desfolhou inteiro. E no dia seguinte, lá estava eu, com cara de bunda, no carro, ouvindo minha mãe reclamar do trânsito, e ainda tomando um deboche, né? Porque não aguentou nenhum dia de ônibus. Tá vendo? Pra mim, se você se rebela e continua delegando aos outros suas contas, suas responsabilidades, você só tá fazendo birra. E uma birra bem ridícula, igual essa minha que eu acabei de contar. Mais tarde, aliás, Deus me castigou, me fazendo pegar o Limão Socorro às 6:30 da Consolação até a Santo Amaro, quando eu saía do cursinho, que aí minha mãe estava trabalhando do outro lado da cidade. Roberta, toma! Se você se rebela com os seus pais
e sai de casa, mas continua delegando contas e responsabilidades para eles, você só tá fazendo birra. Então vamos falar aqui sobre ser livre. A gente só consegue ser livre, verdadeiramente livre, quando a gente está disposto a assumir a responsabilidade de ser quem a gente quer ser. A responsabilidade de assumir quem a gente é de verdade. Então, se eu quero ser independente, se eu queria... Vamos voltar pro antes. Se eu queria ser independente, tá? Eu teria que assumir a responsabilidade da minha escolha e aguentar o ônibus lotado e sair mais cedo. Mas o que eu queria? Eu queria ser independente? Não, eu só queria fazer minha mãe parar de reclamar do trânsito, que é um negócio que me enlouquece até hoje. Então eu não estava disposta a pagar preço nenhum, era totalmente da boca para fora. Eu queria ter a validação do que me incomodava pelos outros, eu não queria mudar nada em mim. Precisa ter essa consciência de quando a gente fala que quer mudar, que está mudando, que quer fazer acontecer, mas o nosso único objetivo com isso é fazer com que as pessoas continuem validando as coisas que nós queremos fazer, ou que nós, enfim, mas no fundo a gente não quer mudar nada, a gente não quer arcar com a responsabilidade, com o preço que essas mudanças trariam para a nossa vida. Se você está terceirizando as consequências da sua autenticidade, você não está sendo livre. Por exemplo, você decidiu sair do seu emprego CLT para ser um artista plástico, tá? Ou um escritor. Só que, né? Quem consegue pagar as contas sendo artista plástico ou escritor? É uma minoria. Uma minoriazinha de pessoas. E no começo, ninguém. No começo da carreira, ninguém. Então, você poderia seguir esse caminho, né, de investir em ser um artista plástico ou um escritor na paralela do seu emprego CLT, ou você poderia ter uma fonte de renda temporária para conseguir investir no seu sonho na paralela, né? Mas se você se rebela contra o status quo e resolve ser artista, mas precisa que alguém pague as suas contas, você não está sendo livre. E se você não é livre, em algum momento você vai perceber que é impossível ser autêntico. Olha só. Imagina que eu resolvi ser escritora, tá? Mas eu não tenho como bancar as minhas contas até que o meu primeiro livro faça um grande sucesso e venda horrores. Aí então eu vou lá e peço pra minha mãe: ai mãe, você pode pagar umas contas pra mim enquanto eu tô tendo... E eu tô lá exercendo toda a minha autenticidade, escrevendo as coisas que eu quero escrever, que eu quero colocar no mundo, as coisas que expressam o meu verdadeiro eu, meus verdadeiros pensamentos, convicções e valores. E aí nenhuma editora quer o meu livro, porque eu falo que burnout tem cura e a OMS não. E aí aparece uma editora que fala: ó, Roberta, nós vamos editar o seu livro, queremos muito ter você conosco, seja bem-vinda, mas a gente precisa que você fale no seu livro que ir no psiquiatra e controlar o estresse para o resto da vida é uma alternativa válida. E nesse ponto, a minha mãe começou a me falar que, pô, sua terapia é muito cara, esse cara tá doido? Você precisa mudar de psicólogo, gente, eu vou à falência assim. E esse doutor Alain é maluco, né? Porque é caro demais, não é melhor você ir no médico do plano? Você acha que eu vou dar uma de Rita Lee, mandar a editora tomar no cu e procurar outro caminho? Ou que eu vou falar: tá bom, deixa eu garantir esse adiantamento dessa editora aqui, para pelo menos pagar em paz o meu tratamento, que eu tô vendo que minha mãe daqui a pouco vai largar a mão, né? Tudo bem eu colocar isso, né? Eu coloco talvez numa notinha, uma coisa assim sem destaque. Acho que vale a pena. Você entende como eu deixei de ser livre? Como eu deixei de ter liberdade para ser quem eu sou? De me expressar como eu quero? Serviu para quê esse movimento?
Eu não continuei na exata mesma situação que eu estava quando eu trabalhava em agência, onde eu pagava todas as minhas contas, mas eu precisava escrever que você precisa, sei lá, ter um aquecedor de toalhas a gás no seu banheiro se você quiser ser validado como pessoa bem-sucedida, que você tinha que tomar uísque no bar tal e cerveja no carnaval e que coentro é bom. Todo dia escrevendo, eu escrevi o dia inteiro. Só que sobre coisas nas quais eu não acredito. Isso é liberdade? Isso é ser autêntico? Então, para ser autêntico e fiel com quem você é de verdade, para ser quem você nasceu para ser, e assim não se estressar, e assim não ficar ansioso o tempo inteiro, e assim não adoecer, você precisa ser livre. E para ser livre, você precisa assumir a responsabilidade sobre qualquer consequência de qualquer escolha que você vier a fazer a partir de agora. Isso chama maturidade. E sem maturidade, não há cura de burnout. Outra coisa que precisa ficar muito clara é a respeito de ser autêntico e ser sempre o mesmo. A respeito de ser autêntico ser igual a ser sempre o mesmo. Muita gente acha que é assim. Eu sou assim. Vou ser sempre assim. Gabriela. E aí vai, sei lá, vestido com um terno amarelo quindim no casamento da prima, que é para todo mundo ver que ele veste o que quer. Fulano é assim, ele se veste sempre dessa forma estapafúrdia, escalafobética. Sempre tendo que causar, que chocar, que ser polêmico. Isso para mim é uma pessoa sem liberdade, que tá preso num personagem. Um personagem que depende da polêmica, do choque para sobreviver. Que acha que depende da polêmica e do choque para mostrar que é livre. Que não é. Ele tá preso no personagem. Ele passou a depender da reação que as pessoas têm diante daquilo. Ser autêntico não significa ser sempre igual em qualquer situação. E sim, saber se adequar a cada situação sem perder a sua essência. Por exemplo, vamos dizer então que a minha essência é sempre me vestir de uma forma que eu me sinta muito bem, sem tentar me adequar ao mainstream. Tô pensando aqui até em desenvolver uma marca para que as pessoas descubram a essência delas, possam expressar o melhor delas numa forma de arte que é a moda. Tô começando a trabalhar com isso, quero investir nisso. Gente, eu não preciso ir vestida de freira grávida no churrasco da tia Rosalie para provar meu ponto. Eu vou colocar para ir no churrasco da tia Rosalie uma roupa em que eu me sinta bem. Eu não preciso ir vestida com um taier amarelo quindim, com o meu cabelo todo para cima, com um chapéu de cobra, para ter a reação de todo mundo, para falar, nossa, quem é aquela? Puxa, como ela é original ou maluca. Eu vou colocar uma roupa em que eu me sinta bem. Essa é a minha proposta. Isso me faz sentir livre. Se essa roupa em que eu me sinto bem for chocante para alguém, que pena. Não vai me abalar. Se ninguém perceber que eu tô com uma roupa diferente, ok, não vai me abalar. Eu estou me expressando como eu sou. Se todo mundo achar lindo e quiser encomendar uma igual pro próximo churrasco da tia Rosalie, excelente. Coisa que quem vai de terno amarelo quindim como é que chama? No casamento, com a intenção de chocar e assim provar o ponto de que ele é super original e autêntico, mas está preso no personagem,
veria como um pesadelo, né? O cara vai pra chocar e todo mundo fala, meu Deus, eu amei esse terno. Gente, eu preciso me vestir com um terno amarelo quindim. Onde você comprou? Você que fez? Faz um pra mim. É o pesadelo do cara. Mas se eu estou me vestindo com um tailleur amarelo quindim, porque é o que faz com que eu me sinta bem, com que eu esteja expressando a maneira que eu sou, a mensagem que eu quero passar para o mundo. Se acharem bonito, tudo bem. Se acharem feio, tudo bem. Se ficarem chocados, que pena. Se quiserem que eu faça em linha de produção para vender, ótimo, eu vou ficar rica. Você entendeu? Eu não deixei de ser eu, nem para me encaixar, nem para provar o meu ponto. Nem para me encaixar, nem para chocar. Só que para isso é preciso investir hardcore, pesadão, em se livrar da opinião, em se livrar da prisão que é a opinião dos outros. E para isso você vai ter que se conhecer muito bem na terapia. Estar ciente das suas forças, das suas vontades, entender quem você é, do que você gosta, do que te faz bem, do que te faz mal. Eu vou deixar aqui no fim da aula uma outra aula que eu fiz sobre o peso da opinião dos outros na nossa vida e como a gente se livra dele. Mas aqui eu só vou te falar mais uma coisa mais importante sobre isso, que é você aprender a criticar a crítica que fazem a você. Ou seja, ouve sem levar para o pessoal. Faz sentido aquela crítica? Você acha que seria melhor para você, considerando aí a sua liberdade, seu bem-estar, mudar o que está sendo sugerido? Por exemplo, quando eu fui promovida a primeira vez, me falaram que eu deveria me vestir melhor para ir nas reuniões com os clientes. E eu fiquei puta. E de birra eu passei a ir mais desleixada ainda. Eu passei a me vestir pior. Principalmente quando eu ia no cliente. Até eu conseguir entender, na minha infantilidade, que me vestir melhor não significava me vestir de um jeito em que eu não me sentisse confortável, que não tivesse a ver comigo. Entendeu? Eles não estavam falando para eu me vestir melhor, para eu ir de executivinha, piruinha. E aí eu encontrei um estilo meu, em que eu me sentia confortável e bem, mas que passava mais segurança e credibilidade, sem virar a executivinha, que não tem nada a ver comigo. Eu sou do tênis, gente, ó, eu sou do brinco da feira hippie, da sandália plataforma, eu não sou fina, eu não sou clássica, eu não sou romântica. Mas na maioria das vezes, a crítica do outro é sim uma tentativa de te trazer de volta para a inautenticidade, para o padrão, para o esperado, para o comum. E aí, nesse caso, você ouve, entende que aquela crítica fala muito mais do outro, da expectativa do outro, do que sobre você, fala muito mais do que te faz mal, do que corta suas asas, do que o que te faz bem e faz você desabrochar com toda a sua essência, originalidade e autenticidade. E aí, mentalmente, você manda todo mundo tomar no cu e faz o que você quer fazer. A gente não precisa agredir, polemizar, gritar e chutar a porta para fazer o que a gente tem que fazer, para ser quem a gente tem que ser, para ser quem a gente é de verdade. Você pode fazer na miúda, você pode fazer na paralela, você só tem que fazer. Pode demorar mais, pode ser mais depressa, você só tem que fazer. Você veio para cá para fazer uma coisa que só você pode fazer. E por isso você veio com as características que você veio. Por isso seus pontos fortes são os que são e os pontos fracos são os que são. Não tem nada de errado, não tá faltando nada em você. Você não precisa ficar mudando radicalmente, escondendo seus talentos e inventando características que você talvez não tenha, ou que não encaixem em você. Você não precisa se encaixar no rolê errado, você não precisa ter a validação das outras pessoas. Se você se sente desencaixado, é porque você não tá à vontade em ser quem você é hoje. Resolve isso na terapia. Eu passei 50 anos convencida de que eu era a chata do rolê.
E aos 50 anos eu descobri que eu estava tentando me encaixar nos rolês que eram errados para mim. Eu me sentia no lugar errado porque eu estava no lugar errado. E ao invés de procurar o lugar certo, eu fiquei tentando mudar tudo em mim que não se encaixava naquele lugar errado, para parecer que ele estava certo, que nós dois, eu e o lugar errado, éramos uma conexão perfeita. Foi exatamente assim que eu burnoutei. E é por isso que é tão importante que a gente dê abertura na nossa vida para que a nossa autenticidade fale muito mais alto do que as nossas crenças de não merecimento, do que as nossas crenças limitantes, do que tudo o que faz a gente achar que a gente está errado e precisa se corrigir para se encaixar no mundo. É por isso que a gente precisa aprender a ser autêntico, a colocar no mundo a nossa expressão assim aos 4 ventos. Para isso a gente precisa se conhecer, precisa entender o que tem de melhor na gente, precisa entender o que a gente veio fazer aqui, precisa entender que tudo o que tem na gente de alguma forma impacta positivamente as pessoas que estão à nossa volta. Isso faz a gente mudar nossa postura, nossa energia, nossas convicções e melhorar nossos resultados. É por isso que a gente precisa ser autêntico. E eu vou deixar aqui no final a aula que eu falei agora há pouco, né, sobre a opinião dos outros, e também uma outra aula que a gente teve sobre como a maturidade é a coisa mais importante para desenvolver se você quiser sair do burnout. Espero que essa aula tenha te ajudado a entender que você não é a pessoa errada para aquele rolê. Aquele rolê é que não tem nada a ver com você. Para de tentar se encaixar no lugar em que você não tem nada para fazer ali. Vai ser quem você é, sem vergonha, sem medo, sem achar que todo mundo vai achar ridículo. Algumas pessoas vão, mas a maioria vai se identificar, vai admirar, vai te dar força. Mas você só vai conseguir entender que o que eu tô falando é verdade quando você perder o medo de ir para as cabeças. Até a próxima!